responsável por ouvirmos uma ampla variedade de sons. Com o auxílio de um microscópio eletrônico, pode-se observar algo impressionante. Como o som é transmitido ao cérebro. Veja que nós estamos vendo dentro da cóclea, né, o órgão que produz o som. De minúsculos cílios de apenas 0,02 de milímetro de altura. À medida que vibram com um ruído, enviam sinais elétricos para o cérebro, o que percebemos como som. É fascinante observar. Essas formas em V são, na verdade, grupos de cílios, parte de um sistema de amplificação embutido. Abaixo está situado o resto do amplificador. Isolando-se uma dessas células ciliadas, é possível ver exatamente o que acontece com elas quando há música. Elas começam a dançar. A articulação pula literalmente. A resposta empolgada dessas células ciliadas amplifica as vibrações fracas que aqui chegam provenientes do mundo exterior. Isso é tão bem feito que, na verdade, pode-se ouvir um alfinete cair. Desde o momento em que nascemos, uma a uma, essas células ciliadas começam a morrer. E aquelas que registram as frequências mais altas são as primeiras. Eis aqui o que parecem as células ciliadas quando isso acontece. Eu queria parar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. O que vocês viram até agora foi o que é o normal. Ou seja, quando o som chega na nossa cóclea, vibra essas pequenas células da audição, que são as células ciliadas, e esse movimento faz com que o nosso cérebro entenda que isso é um som. Só que com a idade, como todo nosso organismo, ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a sua função. Então a gente enxerga menos, a gente tem uma pele mais ressecada, e da mesma forma, aquele grupo em V de células que estavam aqui, eles começam a ficar cada vez mais fracas e apresentam o que a gente chama de uma queda na capacidade de conduzir o som. Vamos continuar vendo aqui, ó. Dessas células, por volta dos 10 anos, ouvimos uma maior variedade de sons do que iremos ouvir pelo resto de nossas vidas. À medida que envelhecemos, algumas pessoas continuam a ouvir relativamente bem, mas outras perdem tantas células ciliadas que só podem captar sons muito altos. A maioria já não percebe mais sons de alta frequência. Assim, se o som do metrô de Nova York pode ser ouvido dessa maneira por jovens, por outro lado, poderá ser ouvido assim. Então esse vídeo ele mostra bem realmente como que duas pessoas diferentes podem ver o mundo, ouvir o mundo de uma forma diferente. Vocês vejam que as frequências mais agudas são aquelas bem fininhas, são as que a gente primeiro perde. Quando vocês passarem no médico, vocês passarem no otorrino para ele mostrar, olha, vocês têm uma perda aqui nas frequências mais agudinhas. Isso é sugestivo de uma perda da idade, é justamente por isso, porque essa parte da cóclea, ela começa a ter uma queda nos vasinhos sanguíneos que irrigam, uma queda nessa população de células, e a pessoa começa a entender um pouquinho menos. Por quê? Porque a nossa voz, o que dá o entendimento da nossa palavra, é justamente esses sons agudos que são perdidos, né? Falando um pouquinho de grupo populacional, crianças. O que eu acho que não é uma novidade para vocês é que realmente criança também tem perda de audição. E criança desde fase muito precoce da vida. Muitas vezes a criança pode nascer já sem audição, sem nada. Não capta nada de audição, faz o teste da orelhinha e não passa. E daí vocês já viram também na rua aquelas criancinhas que usam aparelhinho e usam uma anteninha aqui em cima. Ou seja, quando ela nasce sem audição, hoje em dia é passivo de ser reabilitado 100% com implante coclear. Ou seja, quando você realmente estimula diretamente, não mais as células que morreram, mas o nervinho que está do lado dessas células. Essa é uma possibilidade. Ou então, a criança está evoluindo bem, desenvolve a linguagem, mas com o progredir dos anos, passa-se ano e mais ano, a criança começa a perder a audição. E o que leva a essa perda da audição em crianças? A genética é a maior causadora da perda de audição. Está responsável por cerca de 50% a 70% dos casos. Às vezes, uma infecção que a mãe teve na gestação e que passou despercebido, um resfriado bobo, ou então uma febre inexplicável, era um vírus da rubéola.
ou seja, uma mãe que não era vacinada, ou então o vírus do citomegalovírus, que é novo para a gente aqui no Brasil, mas é a principal causa de perda congênita, ou seja, ao nascimento em crianças nos Estados Unidos. Ou então, aquelas crianças que têm o quê? Meningite. A meningite ela é muito agressiva aos ouvidos da pessoa. Uma vez que a meningite afete o líquor, a cabeça de uma criança ou de um adulto, causa uma ossificação da cóclea, o que leva a uma perda da audição. E como suspeitar que uma criança tem perda de audição? Isso vai depender da idade da criança. O que geralmente acontece é que os pais nos levam no consultório, a criança não começou a falar ainda. Ou seja, chega com 2 anos, a criança balbuciava um pouquinho mais e agora não balbucia mais. Falava sílabas isoladas e nem isso faz mais. Ou seja, não está desenvolvendo a linguagem. Então você já desconfia que essa criança pode ter algum acometimento da audição. Segundo, você bate a porta, a criança fica apática, não se mexe. Ou então passa o caminhão do gás na rua, pousa um avião perto da casa da pessoa e a criança não se mexe. É claro que isso pode nos fazer suspeitar de outro problema, ou a criança ter algum tipo de atraso, ou algum tipo de outra patologia, mas a apatia aos sons sempre deve levar o médico e a família a desconfiar de uma perda auditiva. E aquelas crianças que estão na escola, está na escola, mas vai mal, vai mal, vai mal. Será que ela ouve bem? Isso é a primeira coisa que a gente tem que afastar. Se a criança está indo mal na escola, vamos primeiro ver se ela tem condições de ir bem. Ou seja, se ela está ouvindo bem. Uma vez que esteja ouvindo bem e não esteja desenvolvendo a linguagem, aí sim nós vamos considerar outro diagnóstico. Mas a principal forma da gente pesquisar realmente é pesquisar como está a acuidade auditiva dessa criança. E como a gente pode evitar uma perda nessa criança? Ou seja, fazendo o pré-natal direitinho. Evitando algumas medicações que na gravidez são muito danosas à mãe e, por consequência, por via da placenta, chega até a criança. Tratar precocemente qualquer tipo de infecção na grávida. Então, a grávida apresenta algum tipo de perda auditiva, a gente já vai fazer uma pesquisa sorológica, fazer um exame de sangue. Isso é muito importante. E hoje em dia é uma lei federal que é muito cumprida em alguns estados da federação, que é o teste da orelhinha. Que nada mais é do que antes da criança ir embora do quarto, colocar uma olivinha como se fosse um aparelhinho no ouvido da criança que emite um som. E lembra aquela célula se mexendo com a música? Aquela pequena movimento da célula é captada pelo aparelhinho. Então, se o som foi, mexeu aquela célula e o som voltou, quer dizer, essa criança tem um limite de normalidade. Então, o teste da orelhinha é algo fundamental e que é uma lei federal aqui no estado de São Paulo, lei federal cumprida no estado de São Paulo desde 2010. Talvez um dos temas mais discutidos nos últimos anos seja a perda de audição em adolescentes. Isso não é uma certeza, isso aqui é uma evidência que tem crescido na literatura mundial e que a gente tem ficado cada vez mais atento. Por quê? Porque geração atrás de geração, a perda auditiva está cada vez mais precoce. Agora, minha avó, meu avô, por exemplo, meus pais, eles mantiveram uma saúde auditiva até 70 anos, até 80 anos. E as gerações que sucedem agora, com 50 anos já está perdendo uma perda de audição. Agora, são muitos fatores que podem ser responsáveis por isso. Quais são? A alimentação mudou muito. Hoje em dia, não me lembro de realmente, tem muito enlatado, muito conservante, muito som ambiental, poluição, trabalho, insalubridade. Tem muitos fatores que podem ser responsáveis por essa perda mais precoce da audição. Agora, o que a gente vê muito na rua é isso aqui, né? A gente vê pessoas que acordam pela manhã e já põem o iPod no ouvido. Já põem realmente o iPad para tocar, já põem um som alto no carro. Então, talvez, esse 20% em crianças até 15 anos com perda de audição que nós estamos encontrando hoje em dia, tenham uma porcentagem de culpa em relação ao quê? O uso indiscriminado desses tocadores de música, ou seja, brinquedos com alta intensidade. Isso não é uma certeza, mas cada vez mais cedo a gente vê crianças sendo expostas a sons de alta intensidade. E isso faz com que a gente apresente duas coisas. No primeiro momento, quando a criança é exposta a um som muito alto, ela tem uma perda transitória, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um quadro de audiometria, isso aqui é o quanto a pessoa ouve. O normal é que a pessoa ouça aqui no máximo até 25 decibéis. Lembra que eu mostrei aqui? Bem onde está passando minha canetinha aqui, ó. Veja que tem uma perda auditiva nessa frequência mais grave. Então, talvez esse seja o primeiro indício. Opa, tem uma perda de audição em uma frequência.
Agora, a exposição contínua a um agente agressor, um som mais alto, pode tornar essa perda transitória em permanente. Se vocês se lembrarem da última vez que vocês forem numa festa, num casamento, vocês ficaram próximo do alto-falante, ficaram a noite inteira, som, às 2 da manhã vocês foram embora para cá, chegou em casa, parece que a cabeça tinha uma caixa, isso é a perda transitória. É quando aquela célulazinha, ela se fadiga, ela mexe tanto com o som, que ela se cansa, então você fica aquele zumbido no ouvido. Isso é uma perda auditiva transitória. Passando um pouquinho dessa primeira fase, a pessoa mantendo o estímulo agressor, o som alto, ela vai para uma perda permanente. E isso passa de um sofrimento daquela célulazinha que se mexe, para uma morte dela. Uma vez que morre essa célula, não existe medicamento que dê mais jeito. Uma vez que você tem uma queda na audição definitiva, não existe mais nada que pode ser feito. Existem alguns estudos apontando que talvez a terapia de célula gênica, a pesquisa do genoma, nos faça fazer com que essas células voltem a viver. Mas hoje em dia isso não é possível, nem ainda em cobaias. Então isso que é mais preocupante. Aqui eu deixei interrogado para vocês, será que existe alguma relação entre o uso desses aparelhos barulhentos e a perda auditiva? Nós não sabemos. Isso é só uma hipótese na literatura, nas pesquisas mais recentes. Então é bom a gente ficar atento e orientar, né, essa população a usar um pouquinho menos. Como evitar uma perda de audição nessa população, nos adolescentes? Limitar o volume. Existe um projeto de lei que não foi aprovado pelo Congresso ainda, que limita o quanto um aparelho auditivo, um tocador de música da iPod pode chegar. É claro, você imagina uma indústria enorme brigando com o Congresso, é difícil você conseguir aprovar uma lei dessa, porque uma vez que o aparelho gere menos barulho, o adolescente não compra mais. Então, se isso for aprovado, o limite dos tocadores digitais vai ficar em cerca de 80 decibéis, né? Mas isso não foi aprovado ainda. A segunda tentativa de melhorar a qualidade de vida dessa população é tentar fazer com que use menos vezes ao dia esse tocador, o que também é difícil, porque é uma atividade confortante ao adolescente se isolar do mundo e ouvir sua música. Então, 2 tentativas, ou abaixa-se o volume ou usa menos durante o dia. Quanto será que é o máximo? Isso aqui está em inglês, eu não encontrei a tabela em português, peço desculpas, mas quanto que é o máximo que uma pessoa pode ouvir por dia, o que não vai levar a uma perda de audição? Se ela usar em 100% do volume aqui, 100% do volume, é super grave. Ela pode ficar no máximo 5 minutos com esse aparelho, que não vai levar realmente a uma chance de ter uma perda auditiva. Se ela baixar para 90% da potência, ela pode ficar 18%. Então veja que 10% da capacidade já aumentou em quase 4 vezes o número de horas que a pessoa pode ficar exposta. Então, quanto maior a potência do aparelho, menos você pode ficar exposta. De forma que, se a pessoa ouvir naquele som mais confortável, que é um som mais baixinho, 10 a 60 decibéis, ela pode ficar usando praticamente o dia inteiro. O problema é que a adolescência, os jovens de hoje em dia, usam isso aqui. Eles vão até o limitador do volume e ainda apertam o fone de ouvido para ficar bem próximo do tímpano. E isso faz com que a célula não aguente. Isso leva a uma possibilidade de uma perda auditiva. Como que a perda auditiva nessa faixa etária dos adolescentes se manifesta? A perda auditiva geralmente é muito lentamente progressiva. Então, se você faz uma audiometria hoje e faz uma ano que vem, olha, mãe, não mexeu nada a minha audição. Tá vendo como não faz mal? O problema é que é cumulativo isso. O problema é que hoje não tem nada, mas mesmo que você pare de ouvir, a lesão é permanente. Então ela vai continuar progredindo mesmo após você parar de ouvir. Então, dificilmente a gente consegue imputar o problema ao uso do tocador, mas a gente vê que as pessoas que usam mais tocadores digitais no passado apresentam mais perda auditiva no futuro. Pode iniciar-se algumas décadas depois. Então, com 30, 40 anos, começa a apresentar uma perda de audição e você não sabe por quê. Por quê? Porque talvez o efeito cumulativo do passado esteja se manifestando em fases mais adultas da vida. E o mais chato de tudo, o que realmente nos preocupa, é que qualquer perda auditiva induzida por ruído traz uma coisa que é mais chata do que ouvir mal, que é o zumbido. Então, muitas vezes a pessoa não procura a gente no consultório para ouvir melhor. Falou, doutor, eu nem ligo de ouvir muito bem, eu só quero me livrar desse zumbido. Porque o zumbido realmente nada mais é do que uma memória que ficou daquele som alto. Então, a pessoa começa a se incomodar muito com o zumbido
e realmente, quando chega em algumas fases, não tem mais o que fazer, né? De uma forma geral, o uso do tocador digital, o uso de aparelhos ruidosos, não leva a sintomas no primeiro momento, vai levar a sintomas anos, décadas depois. E nos mais adultos, nos mais idosos, quais são os tipos de perda auditiva mais frequentes? Bom, tem dois. Um, que é o óbvio, que é aquele que tem uma perda auditiva relacionada à idade, isso todos nós vamos apresentar em fases mais precoces ou mais tardias da vida, e aquele que é o trabalhador, que realmente está num ambiente de trabalho e fica horas e horas a sons altos e repetitivos da mesma frequência, isso pode levar a uma perda de audição também. Aquela que é relacionada ao trabalho, ela ocorre em quem? No trabalhador, no metalúrgico, ela acontece no trabalhador da construção civil, que é aquele que fica exposto durante muitas horas ao dia, a um som alto. Quem são eles? Então, metalúrgicos, trabalhadores, músicos, operadores de telemarketing, ficam o dia inteiro respondendo a perguntas com headphone no ouvido, né? E também outras pessoas que poderiam estar em risco da perda auditiva induzida pelo ruído seriam aqueles que trabalham no trânsito, aqueles que trabalham com ruído ambiental, ou seja, aqueles que se enquadram no que a gente chama hoje em dia de poluição sonora. Quanto barulho é muito para essa população, então? Mas eu trabalho na construção civil, tem muito barulho no meu trabalho? Bom, a gente tem que primeiro medir quanto que é o ruído no seu trabalho. A regra é, e a gente já viu no iPod, é que quanto mais alto for a intensidade do ruído, do volume, menor tempo ele pode ficar exposto a ele. Então, se realmente o barulho passa de 100 decibéis, são poucas horas. Se passa de 90, um pouquinho mais. Se ele vem mais para 80 decibéis, 70 decibéis, ou seja, um som menor, a pessoa pode ficar um tempo maior. Alguns estudos sobre doenças relacionadas ao trabalho apontam que o limite de volume no ambiente de trabalho deve ser de 80 decibéis. Isso não é muito, é pouco. E nessa intensidade de 80 decibéis, a pessoa só pode ficar no máximo 8 horas ao dia. Está errado aqui, 8 horas por dia. Então a regra é, um trabalhador que lida com ruído pode ficar no máximo 8 horas ao dia e no máximo 80 decibéis. Passou disso, realmente isso aí vai contra as leis do trabalho. O trabalhador tem que procurar o seu sindicato, reclamar das condições de trabalho. E nessas condições que eu estou falando, no máximo 80 decibéis e por 8 horas, com protetor de ouvido, porque 80 decibéis já é muito alto.